A Polícia Civil iniciou uma operação para cumprir mandados de prisões e também de buscas e apreensões em residências de membros de uma quadrilha, uma organização criminosa, não é? Essa organização é responsável por um esquema de venda e entrega de notas fiscais falsas ali na região da 44. Quem está chegando com essas informações é o Renato Violi. Conta pra gente, Renato. Oi, Jordevar, boa tarde para você e para todos os nossos telespectadores aqui do TJ Goiás. Até o momento, 7 pessoas foram presas, 2 ainda estão sendo procuradas pela polícia. E o que acontecia? Elas faziam um esquema, de emissão de notas frias, causando um prejuízo milionário para a ordem pública. Essa operação começou em 2019. Eu estou aqui com o delegado Bruno Costa, que fala com a gente sobre esse assunto. Delegado, como é que essa organização criminosa agia aqui na nossa cidade, em especial na região da 44? Boa tarde. Essa operação teve como alvo agora os operadores da fraude. O que eles faziam? Eles montavam empresas de fachada, empresas que não existiam no endereço, usavam para isso laranjas, documentos falsos, inclusive usavam também pessoas em situação de rua que eles captavam para pegar os dados dessas pessoas, fornecendo uma pequena vantagem para que elas emprestassem seus nomes, providenciavam inclusive documentos para essas pessoas para poder abrir as empresas. E aí eles emitiam os documentos, as notas fiscais, em nome dessas empresas de fachada. E forneciam esses documentos no serviço de delivery, de entrega, para lojistas da 44. Alguns lojistas, claro que muitos trabalham de forma regular, mas alguns lojistas demandavam esse grupo e pediam essas notas, discriminando quais mercadorias, o valor e o nome do cliente que estava comprando realmente. Mas emitia o nome não em nome da loja, mas sim no nome da noteira. E aí essas noteiras, elas acabam tendo um débito tributário muito grande, o Estado não tem como cobrar. O valor do imposto que foi pago pelo consumidor, que o lojista recebeu, ele é desviado para o próprio lojista, causando uma concorrência desleal, e parte ele pagava para a organização criminosa que cobrava uma taxa, inclusive tabelada, para poder vender essas notas e entregar a esses lojistas. E eles tinham um esquema bem organizadinho, parecia uma empresa mesmo, né? Sim, eles criaram um estatuto, na verdade um grupo criminoso, organização. Alguns deles têm passagem para o tráfico, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e passagem em presídio. E há indícios que eles reproduziram a estrutura de organizações e facções que agem no tráfico de drogas e trouxeram essa estrutura, esse conhecimento para organizar o grupo, com estatuto, criação de um conselho para punir quem não seguisse as regras, taxa semanal para manter a organização, inclusive com fundo emergencial, medidas de monitoramento. Teve um dos membros que, inclusive, quando soube que poderia ter uma operação em data pretérita, veio até aqui para verificar se estava tendo movimentação e avisar o grupo, Então eles estavam se prevenindo, precavendo contra ações policiais e também ações fiscais. Delegado, e qual foi o prejuízo causado até o momento e de que forma pode impactar para os cofres públicos e os serviços públicos? A gente conseguiu identificar, a Polícia Civil, 11 empresas que eles usaram, porque o fisco vai bloqueando e eles vão criando outras. 11 empresas que foram autuadas em 40 milhões de reais pela Secretaria de Economia, ou seja, 40 milhões de débitos que essas empresas têm em nome de laranja que não vão ser pagos pelos contribuintes, mas vão ser responsabilizados por quem participou dessa sonegação fiscal, inclusive os lojistas, porque a gente vai identificar os lojistas que compravam e eles respondem por participação no crime de sonegação fiscal. E aí existe todo um trâmite judicial para receber esses valores de volta também, no caso o Estado. Sim, a gente vai compartilhar com o fisco quem são os responsáveis e o fisco pode cobrar judicialmente os valores e também a gente vai encaminhar para o Poder Judiciário para que eles possam ser responsabilizados criminalmente. Esse dinheiro que foi desviado até então poderia ser usado para quê, no caso, o Estado tendo esses 40 milhões de reais? O imposto é para financiar o Estado, saúde, educação. Ao invés do lojista que recebeu o valor do consumidor recolher o imposto para o financiamento das políticas públicas, ele se apropriava de parte dele e o restante ele pagava para essa organização criminosa, fomentando o crime organizado. E a gente sabe que as empresas noteiras, como elas emitem notas indiscriminadamente, podem emitir notas para cobertar comércio de produtos furtados, roubados, falsificados, para golpes. Então fomentava também o crime organizado, prejuízo para o Estado e prejuízo para a sociedade. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Inclusive a gente parabeniza por mais essa operação
realizada pela Polícia Civil. Nós temos aqui, ô Jordeval, uma nota que foi enviada pela Associação Empresarial da região da 44, que reconhece, né, a legalidade dessa operação, inclusive apoia os trabalhos da Polícia Civil, mas salientou aqui que não pactua com essa ilegalidade que estava sendo realizada ali na região e disse ainda o seguinte, que se isso está acontecendo é porque a Prefeitura permitiu que ambulantes atuassem ali no local e não tivesse nenhum tipo de fiscalização. Inclusive, eles disseram que não é um grupo ou outro que vai prejudicar toda uma história que já foi construída ali na região da 44. A gente segue acompanhando e qualquer outra novidade a gente atualiza os nossos telespectadores. Eu volto com você.